Essa é mais uma aula sobre ditadura civil-militar no Brasil. Nessa aula nós vamos falar sobre o crescimento econômico durante o regime militar, chamado milagre econômico, e também sobre a propaganda praticada pelo regime. O que se convencionou chamar de milagre econômico nada mais é do que um período da história brasileira entre 1968 e 1973, portanto durante a ditadura civil-militar, em que a economia brasileira cresceu a taxas muito altas. Esse milagre econômico ele pode ser caracterizado em três pontos. O primeiro desses pontos é um crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, a uma taxa média de 11% ao ano. O Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas que são produzidas dentro do país. O segundo ponto era uma inflação média relativamente baixa para aquele período. Não significa que a inflação estava baixa exatamente, mas que em comparação aquele período ali da história do Brasil foi relativamente baixa. Para os padrões de hoje, seria uma inflação muito alta. E o terceiro ponto, que caracteriza esse milagre econômico aqui no Brasil, é um grande crescimento do comércio exterior brasileiro, ou seja, do comércio que é feito entre o Brasil e outros países, através de importações e de exportações. Para compreender o que possibilitou esse crescimento econômico, chamado milagre econômico, a gente precisa primeiro saber que havia toda uma conjuntura, uma situação mundial favorável a esse crescimento econômico, porque o comércio mundial havia crescido durante esse período e grandes países, grandes economias do mundo estavam crescendo também a taxas altas. E o Brasil acabou surfando nessa onda e também teve um crescimento bastante alto da sua economia. E havia também alguns fatores internos que possibilitaram o crescimento econômico nessas taxas muito altas. O primeiro deles foi o incentivo que o governo dava, o incentivo fiscal que o governo dava aos investimentos estrangeiros e nacionais. Ou seja, o governo incentivava através de desconto imposto, por exemplo, ou através de crédito barato, para que empresas estrangeiras e nacionais instalassem fábricas aqui. Além disso, havia uma política trabalhista de comprimir salários, ou seja, de manter os salários baixos e de reduzir direitos trabalhistas. Por quê? Ao reduzir os direitos e a manter os salários baixos, isso aumentava a lucratividade das empresas e também servia como incentivo para que essas empresas se instalassem aqui. Quanto menor eram os salários, maior a lucratividade dessas empresas. Além disso, houve um razoável equilíbrio das contas públicas, já que a ditadura militar havia reduzido bastante os gastos sociais, e também houve um aumento do crédito para consumo. Isso significa que havia mais dinheiro disponível para que as pessoas pudessem fazer compras parceladas. Né? A pessoa fazia a compra através de crédito oferecido por bancos. Nesse slide vocês podem ver uma tabela sobre o crescimento do PIB, a inflação e dados sobre o comércio exterior do Brasil neste período do milagre econômico. Vocês podem ver ali que o crescimento do PIB esteve sempre entre 10% e 14%, a inflação de 16% a 27% dependendo do ano, o que é uma inflação muito baixa para os padrões atuais, mas que para a época era relativamente baixa. Vocês podem observar também que entre 1968 e 1973 houve um crescimento das importações e das exportações brasileiras, e também chama atenção ali na última coluna um aumento considerável da dívida externa brasileira. Tá? Esses números estão em dólares, em bilhões. Então, em 1968, por exemplo, a dívida externa brasileira era de 3,8 bilhões de dólares. Em 1973, 5 anos depois, essa dívida já estava em 12,6 bilhões de dólares. Então, a economia cresceu bastante, a inflação razoavelmente baixa em comparação aos outros anos naquele período. As exportações e importações, ou seja, o comércio exterior, se ampliou, mas a dívida externa brasileira também cresceu e cresceu bastante. Outra observação importante sobre o milagre econômico foi a execução de grandes obras por parte do regime militar. Muitas dessas obras, inclusive, serviam como propaganda do regime, uma propaganda que afirmava que o país estava crescendo, que era um país em desenvolvimento, em grande desenvolvimento, segundo a propaganda do regime.
mas muitas dessas obras foram contestadas principalmente devido à sua viabilidade e da sua utilidade. Alguns exemplos dessas grandes obras são a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, a usina hidrelétrica de Itaipu e a usina nuclear de Angra dos Reis. A primeira imagem, no canto superior esquerdo, é da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, na época a maior usina hidrelétrica do mundo, atualmente, se não me engano, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. A segunda imagem é da construção da Transamazônica. A Transamazônica foi uma dessas obras que foi contestada por parte dos setores aqui no Brasil devido à sua viabilidade e à sua utilidade. Segundo a propaganda do regime, a ideia era ligar a Amazônia ao restante do país. Na prática, essa obra foi extremamente cara e teve pouco impacto. Ela acabou servindo, na verdade, para que várias populações indígenas fossem deslocadas das suas terras à força e também para a chegada de madeireiros para desmatar a Amazônia. Dos trechos dessa Transamazônica foram abandonados rapidamente, estavam já em péssimo estado, mesmo pouco após a construção da estrada, que nunca foi concluída. A última imagem embaixo é da construção da Ponte Rio-Niterói, que liga as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. A gente precisa compreender também o que esse crescimento, esse milagre econômico, significou na vida da maioria das pessoas. Primeiro, a gente precisa entender que sim, esse período foi um período de grande crescimento da economia brasileira. Como eu falei, taxas médias aí de 11% de crescimento do PIB, mas isso não significou que essa riqueza foi distribuída para todas as pessoas. Na verdade, esse período foi um período de grande concentração de riqueza, ou seja, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres aumentou. Quem era rico ficou ainda mais rico, quem era pobre ficou ainda mais pobre. Vocês se lembram que anteriormente, em outro slide, eu comentei que para manter a inflação e para controlado e para aumentar o lucro das empresas, os salários foram mantidos baixos. Isso significava o quê? Que o lucro das empresas aumentava, os empresários e a classe média alta tinham seu poder de compra aumentando, enquanto os trabalhadores tinham seus salários sempre baixos e viam seu poder de compra diminuir. Eu coloquei aí no início uma frase de um dos ministros da ditadura militar durante esse período. Ele dizia, para justificar esse aumento da desigualdade, né, dessa concentração de riqueza na mão de poucas pessoas, ele disse a seguinte frase: é preciso esperar o bolo crescer para depois dividi-lo. A justificativa que ele tentava dar é que primeiro eles iam fazer a economia crescer bastante, para depois pegar essa riqueza e dividir entre as pessoas. Na prática, essa riqueza durante o regime militar ela nunca foi redistribuída, nunca foi distribuída entre as pessoas. Muito pelo contrário, os gastos com a população mais pobre tendiam sempre a diminuir. E na prática não havia nenhum interesse ou não havia nenhuma expectativa de que essa riqueza fosse dividida. Eu coloquei do lado para vocês uma charge de um artista chamado Enfio. Vocês veem o personagem olhando no microscópio e ele fala o seguinte, né? Isolei o novo índice do salário mínimo. Porque o índice de aumento do salário mínimo, a porcentagem que o salário mínimo crescia, ela era tão pequena, que o artista aí faz a crítica de que precisava ser vista no microscópio. Agora chega um determinado momento em que esse milagre econômico, esse grande crescimento econômico, ele chega ao fim. E existem fatores externos e internos que nos ajudam a entender por que esse grande crescimento econômico chegou ao final aqui no Brasil. Entre os fatores externos, o principal, mais importante, é a crise do petróleo. O que aconteceu? Né? Israel e alguns países árabes, que eram grandes produtores de petróleo, vão entrar em guerra, e essa guerra vai fazer com que o preço do petróleo dispare. E isso vai afetar diretamente o Brasil, porque o Brasil era bastante dependente da importação desse produto. Então, boa parte daquilo que o Brasil conseguia de recursos através da venda de outros produtos para fora, ele gastava importando petróleo. Já internamente, entre os fatores internos, haviam questões que eram mais estruturais da economia brasileira. Eu comentei anteriormente que os salários aqui haviam sido mantidos baixos, né, haviam sido comprimidos pelo regime militar. Devido a esses salários baixos, a maioria das pessoas, perdia o seu poder de consumir, poder de comprar. E com a queda do consumo,
a economia brasileira também desacelera, ela cai e a inflação volta a subir. A política econômica praticada durante a ditadura civil-militar no Brasil, ela traz algumas consequências bastante graves para a economia nacional. Vale destacar aqui, primeiro, um grande crescimento da inflação. No final da ditadura militar, a inflação aqui no Brasil havia disparado, assim, de uma forma que nós vamos conversar mais para frente. Uma grande ampliação das desigualdades econômicas, ou seja, uma grande concentração de riqueza na mão de poucas pessoas, uma grande diferença entre os mais ricos e os mais pobres, indicadores sociais muito ruins. Indicadores sociais, para vocês terem ideia, é analfabetismo, mortalidade infantil, os indicadores brasileiros eram bem ruins, uma grande queda no crescimento do PIB, então houve um período em que o PIB brasileiro cresceu bastante, que é esse período do milagre econômico, depois o PIB cai bastante, o crescimento do PIB cai bastante, a dívida externa brasileira cresce muito e muitos pequenos agricultores e comunidades indígenas perderam as suas terras para a exploração de latifundiários. Outro ponto que a gente vai abordar nessa aula é a propaganda praticada pelo regime, pela ditadura civil-militar aqui no Brasil. Então, além do uso da violência e da censura, que nós conversamos em outra aula, os militares também faziam um grande uso da propaganda para ganhar opinião pública. Essa propaganda visava criar um sentimento de otimismo e a ideia de que o país era um país que dava certo, era um Brasil que dava certo, um Brasil que se desenvolvia. Era essa a mensagem que essas propagandas tentavam transmitir, através de slogans como, por exemplo, ninguém mais segura esse país, este é um país que vai para frente. Um outro objetivo dessa propaganda também era equiparar a própria ditadura civil-militar à nação, ao país. Como assim, né? Então, a ideia era criar a imagem de que os inimigos do regime militar, aquelas pessoas que faziam oposição ao regime militar, à ditadura civil-militar, não eram inimigos do regime, mas inimigos do próprio país. Dos slogans mais usados aí durante a propaganda do regime militar era o Brasil, ame-o ou deixe. Qual que é a ideia que esse slogan passa? Que quem ama o Brasil fica aqui. Quem não ama o Brasil vai embora. Essa é a ideia que essa propaganda tenta passar. Quando a gente sabe que nesse período aí, muitas pessoas foram obrigadas a viver em exílio, viver fora do país, por serem perseguidas pelo regime. A imagem que o regime quer criar é de que as pessoas que estavam indo embora do país, elas não estavam indo embora por ser inimigo do regime. Mais do que isso, eles tentavam vender a ideia de que essas pessoas eram inimigas do próprio país, o que a gente sabe que não é verdade. A ideia, então, de novo, é que equiparar o regime, a ditadura civil-militar, ao próprio país. Então, ser inimigo do regime, segundo essas propagandas, era ser inimigo do próprio país. Outro instrumento usado pela propaganda da ditadura militar foi a própria seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1970. Há várias histórias e anedotas que se conta de que o próprio ditador na época, que era o Médici, tentava interferir na escalação e na convocação da seleção brasileira. O técnico da seleção antes da Copa de 1970 foi afastado pouco antes da Copa começar. Ele tinha algumas ligações aí com pessoas que eram comunistas, e o regime do ditador do Brasil, Médici, não gostava muito dele na época. Então, mas para a gente ser mais pragmático, né, então a Copa do Mundo que acontece em 1970 e a seleção brasileira, ela é usada naquele clima. Agora, mesmo com toda a censura praticada pela ditadura civil-militar, foram feitas sim críticas tanto à política econômica quanto ao uso da propaganda pelo regime militar. Uma das principais ferramentas de crítica naquela época eram as charges. Né? As charges são esses desenhos que usam do humor e da crítica. No caso, vocês estão vendo 4 charges de um artista chamado Ziraldo. Na primeira imagem, você vê lá uma charge dele ironizando aquele slogan do Brasil ame-o ou deixe. Né? Na primeira parte da imagem tem lá uma pessoa agachada numa posição de submissão, beijando o chão, né? Na parte do ame-o, e no deixo essa pessoa tomando um chute, ou seja, sendo expulsa, sendo obrigada a deixar, né? Não deixando porque quer o país. Na segunda charge, logo abaixo, você vê uma família pobre,
em condição ali de fome, está prestes a ser servida por um garçom, e quando ela vai ser servida, ao invés de comida, tem lá uma taça da Copa do Mundo de 1970. Qual é a crítica nessa charge, então? Que ao invés de estar resolvendo o problema da pobreza e da fome que atingia muita gente, o governo estava oferecendo para elas uma Copa do Mundo, né? Entre aspas, estava oferecendo uma taça de uma Copa do Mundo. Na charge do meio, você pode ver aí a fala da mãe, né? Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Aí o pai bate na cabeça do filho e fala, tadinho. Qual é a crítica sendo feita nessa charge, então? É uma crítica ao endividamento que estava sendo praticado durante a ditadura civil-militar, na política econômica dessa ditadura. Porque entrava dinheiro, mas esse dinheiro era um empréstimo que seria pago, começaria a ser pago muito tempo depois, ou seja, era um problema sendo empurrado mais para frente. E já na última charge, escrito lá o tricampeonato, uma charge do Ziraldo, você vê uma pessoa, provavelmente no Nordeste, pobre, ajoelhada, com as mãos levantadas, dizendo eu não mereço tanta felicidade, eu não mereço a felicidade do tricampeonato. Essa é a ironia, né? A pessoa lá, numa situação tão difícil, agradecendo, dizendo que não merece a felicidade de ser campeão do mundo numa Copa de futebol. Nesse slide eu coloquei mais algumas charges para a gente dar uma olhada. A primeira delas de um chargista chamado Jaguar. Você vê aí a imagem de uma família, o desenho de uma família de chargista, em que o pai, numa mão, segura a bandeira do Brasil, no outro uma placa escrito Avante Seleção, e você percebe pela imagem que é uma família flagelada, uma família em situação de miséria. E aí, junto da charge, o artista colocou um poema do Carlos Drummond de Andrade, poema anterior já. Fala assim: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Qual é a relação que tem entre esse desenho da charge e o poema que o Jaguar citou aí na charge dele? A gente já percebeu que tem relação com a Copa do Mundo de 1970, né? E o poema fala sobre o fim de uma festa e questiona: agora que a festa acabou, o que vai acontecer? E aí façam vocês a relação da Copa do Mundo de 1970 para essa família flagelada em situação de miséria, a festa que acabou e a pergunta: e agora o que vai acontecer? Já na charge do meio, a gente vê o Delfim Neto, que é o ministro que falou aquela frase que eu citei antes, do bolo crescer para depois ser dividido. E aí ele fala o seguinte, né? Primeiro o bolo cresce, depois nós dividimos, mas é só um pedacinho, tá? Já na última charge, tá um pouquinho difícil de ler, mas eu vou ler para vocês. Está escrito o seguinte, tá? Na primeira imagem, uma charge do Enfio, um chargista muito importante da época. Ele diz o seguinte, na primeira imagem lá, na televisão: o Peru anunciou hoje que o terremoto fez 200 mil flagelados. Já na segunda parte da imagem, mas as autoridades brasileiras confirmam que a seca nordestina já fez 1 milhão de flagelados. E aí o telespectador ali comemora, né, como se o Brasil tivesse ganho do Peru no tamanho da desgraça, no tamanho da tragédia. Esse aqui é o último slide da aula. Espero que vocês tenham conseguido entender. Lembrem-se de estudar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Leia as páginas do livro didático que eu vou postar junto, tá?